Salmo 23 é o salmo mais preferido dos crentes, né? É o salmo que você vê no vidro dos carros, as pessoas falam. E hoje eu quero levar você a ter uma visão profunda desse salmo. Quero levar você a ter um entendimento profundo do que o Senhor nos chama e do que o Senhor fala. Nesse salmo pequeno, de 6 versos. Salmo não é versículo, é verso. E como o salmista trouxe algo profundo do desejo de Deus para a vida de um cristão. Antes da gente ler o salmo, que começa com o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Deus tem sonhos para as nossas vidas. Amém? A pergunta é, Deus dorme? E como é que Ele sonha? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já não ouviu na sua vida aí, Deus tem sonhos para você, Deus sonha com essas coisas? É óbvio que é um sentido figurado, de dizer sobre desejos do coração de um pai amoroso para a vida dos seus filhos. Desejo que Deus, como pai amoroso, misericordioso, tem para cada um de nós, no detalhe, na intimidade, na profundidade. A Bíblia ensina que toda palavra é totalmente inspirada por Deus. Ou seja, quando o salmista estava desenhando o salmo, estava ali fazendo o salmo, quem colocava aquilo no coração dele, na alma dele? Era o Espírito Santo de Deus. E no caso do Antigo Testamento, diferente de nós hoje, o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, só atuava em alguns homens escolhidos, sacerdotes, reis, alguns homens escolhidos, inclusive em alguns homens que nem eram tão bons. Você vê que Deus usa Balaão de uma maneira poderosa, viu Deus, falou com Deus, viu no sentido literal, porque nunca ninguém viu a Deus, mas era um cara que ouvia Deus e foi o maior falso profeta da Bíblia. E Deus usava algumas dessas pessoas, inclusive usava até as pessoas ruins. Mas no caso de Davi, Salmo 23, ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões diz, de nada terei falta. E eu quero ler ele com você. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ou que você conhece, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras, unge a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E ele finaliza dizendo, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele finaliza esse salmo dizendo que voltarei para a casa do Senhor, presença de Deus, lugar santo, enquanto ele viver. A finalização desse salmo era o desejo de algo que eu e você temos disponível o tempo todo, toda hora, e ainda mais quando nos reunimos aqui como igreja. Porque agora nós não estamos na igreja, nós estamos sendo igreja. Igreja é isso, é o corpo de Cristo reunido, é o amor, é a comunhão, é o partir do pão, é a união num propósito, num espírito. Hoje estamos aqui com alguns propósitos. Viemos cultuar a Deus. Onde você vai? Vou no culto. O culto, eu não gostei do culto. Que pena, o culto não é para você. O dia que for a gente vai fazer um culto relacionado a você com o seu nome. Mas o culto é para Deus. E nós temos 2 fases no culto.
que é a fase onde a gente adora, louvando, engrandecendo, entregando o nosso louvor e a nossa adoração, e a parte que é ainda onde nós viemos e recebemos do Senhor. Porque o que acontece nesse exato momento, na abertura, na palavra, é óbvio que Deus fala em todas as áreas de um culto, mas o momento é esse aqui. Esse momento de palavra é ele, que se você toma posse, porque a palavra é minha, é do Senhor. A palavra está aqui, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra é dele. Se você tomar posse dessa palavra, não importa como você chegou, como você veio, com certeza você vai sair daqui e sua vida vai ser transformada. Não é eu que vou transformar a sua vida, não é minha oração que vai transformar a sua vida, mas é a palavra que transforma a vida, porque ele disse: eu sou o verbo vivo que desceu do céu, eu sou a palavra. Só que aqui no Salmo, Davi revela algo profundo, que eu quero dividir com vocês. O Salmo é dividido, como eu disse, em 6 versos, só que do 1 até o 4, ele se coloca no lugar de ovelha. E do 5 ao 6, ele se posiciona como alguém que quer viver na casa do Senhor, na presença de Deus. Você vai ver como isso vai abrir o teu coração, a tua mente, para você viver algo lindo e extraordinário com o Senhor. Nós temos aqui esse salmo conta a história do sonho de Deus, do desejo de Deus para uma pessoa. Aqui conta a história de uma caminhada de uma ovelha. Ele vai dando a expressão de ovelha, porque a ovelha, como diz lá em João capítulo 10, a boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela conhece a voz do pastor quando ele chama, e ele a chama pelo nome. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus te conhece, te chama pelo nome. E da mesma maneira que Deus te conhece, te chama pelo nome, o inferno também te conhece. O inferno e as trevas te conhecem. A questão é, o que é que você gera lá no mundo das trevas? Como assim, pastor? Quando você é uma pessoa que realmente é uma ovelha, que escuta a voz do pastor e anda no caminho, você mexe com as trevas. Porque a ovelha faz a vontade do seu pastor, que é Cristo. E ele nos chama e nos convida a ser ovelha. Você vai ver que incrível qual é o sonho. Porque Davi está narrando algo que ele deseja, mas que a gente tem que entender que foi o próprio Senhor que mandou ele desejar isso. Ele foi inspirado pelo Senhor para desejar isso. E ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você percebe que ali está aí uma interrogação? Será? Será que o Senhor realmente é meu pastor e nada me faltará? Porque se esse verso estiver traduzido corretamente, a palavra de Deus é mentirosa. Porque quanta gente que realmente ama a Deus passa falta de coisas? Quantas pessoas você conhece que são tementes a Deus, pessoas do Senhor, e que passam necessidade, apertos, situações terríveis, que você olha e fala: não é possível a falta que essa pessoa está tendo. Deus manda socorro, as coisas acontecem, mas ela chega a passar falta. Mas então por que está escrito isso aqui? Porque isso foi a maneira que as palavras foram sendo traduzidas. Quando você vai para o grego, para traduzir para o hebraico, o grego é símbolo, não é palavra. São símbolos que formam palavras. Então não é tradução, é transliteração. Então eles vão fazer a transliteração para criar aquela frase, e do hebraico para traduzir, aí eles vão traduzir para a nossa língua. E nessa tradução se perde muito, às vezes, o sentido. Quando você vai estudar o hebraico, que eu fui estudar um pouquinho para poder falar isso com vocês, porque eu fiquei indagando Deus. Falei: Deus, como assim o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Já passei falta de algumas coisas, nem tanto, mas algumas. Tem gente que passa profundamente, eu sei que são pessoas que te amam. E estudando isso, nós temos aqui 2 opções. Uma, que é a pessoa achar que está sendo ovelha, mas na verdade ela é bode, porque Senhor não pastoreia bode. A gente se põe na posição de bode, porque o bode faz o que quer, a ovelha não. A ovelha, ela vai muda ao matador. Por isso que fala que Jesus foi mudo ao matador, sem dar uma palavra. A ovelha, quando você vai matar, ela não grita, ela fica quietinha lá para morrer. E o bode é diferente. E o Senhor pastoreia ovelhas. E aqui, nesse ensino, o que ele vai falar? Que na verdade, a tradução é que na verdade o Senhor
é o meu pastor e nunca me faltará. Ele como pastor na minha vida. Ele é o meu pastor. E Ele nunca me falta. E você vai entender como isso é importante, esse nunca faltar com você. Esse nunca deixar de pastorear você se você se coloca na posição de ovelha. Eu já preguei aqui uma vez sobre a ovelha. E você vai entender aqui no meio, aqui ele fala, tua vara, o teu cajado me consola, a gente vai falar sobre isso. Só que o mais lindo é que a ovelha, às vezes a ovelha se perde, às vezes a ovelha se machuca, mas a ovelha conhece a voz do pastor. E é interessante que se você for ler lá, Jesus vai falar em João 10, especificamente sobre ovelhas. E sabe como ele começa o capítulo 10 de João, no versículo 2? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Não é dentro do aprisco, ele leva para fora. O que tem para o lado de fora? Tem lobo, tem caminhos tortuosos, tem um monte de coisa difícil. Ele as conduz, olha só, e depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão estranhos, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, está escrito aqui, mas eles não entenderam, e Jesus estava falando dos falsos profetas aqui. Todo mundo aqui sabe, quer ver? Que o ladrão veio para roubar. Você sabia que não é isso? Você sabia que aqui em João 10, que fala, e o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, ele não está falando de Satanás? Ele está falando dos falsos pastores. Porque os falsos pastores, ele diz assim, são assalariados. E quando o lobo vem, ele foge e deixa as suas ovelhas perdidas. E o ladrão só veio, na verdade, para roubar, matar e destruir. Na verdade, é o lobo ali que é o papel de Satanás. Mas quando ele fala do ladrão de João 10, está falando dos falsos homens de Deus, dito cujos homens de Deus. Mas a gente volta lá para o Salmo 23. E o Salmo 23 começa a mostrar muita coisa para a gente. No verso 1, vamos seguir aqui. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor mostra quem Ele é e qual é o papel dele. O papel do Senhor é pastorear você, cuidar de você e suprir tudo aquilo que você necessita como ovelha do Senhor. Ele tem 2 papéis. Ele já começa o Salmo declarando para a gente, olha, eu sou o seu pastor e nunca faltarei a você. Nunca farei falta na sua vida. Você pode fazer as coisas mais loucas, mais erradas, mas se o seu coração estiver em mim, se o seu desejo estiver em mim, eu serei o seu pastor e nunca faltarei na sua vida. Ele começa declarando já para você. Por que ele declara isso? Porque ele sabe que no meio do caminho a gente vai dar umas mancadas. Ele sabe que no meio do caminho a gente vai dar umas pisadas de bola. E muitas vezes nessas pisadas de bola, nessas desviadinhas que a gente dá de trajeto, a gente começa a se sentir indigno. A gente nem quer mais voltar para o meio do aprisco, a gente nem quer mais voltar no caminho. E a gente Satanás começa a lançar isso na nossa mente para a gente desviar do caminho daquele que prometeu ser o nosso pastor. Ele prometeu. Não importa a dificuldade, a situação, a luta, aquilo que você almeja, não importa, Ele nunca vai falhar, Ele vai continuar sempre sendo o seu pastor. No verso 2, Ele mostra o projeto dele como uma ovelha. Olha o que está escrito no verso 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Qual é o intuito de um pastor? Quando o pastor tira as ovelhas de dentro de um aprisco, a gente não leu em João 10 que ele tira as ovelhas para fora? Para que é isso? Por que ele não deixa as ovelhas lá dentro que está segura? Vai colocar ela no perigo do caminho, das pedras, dos buracos e dos lobos. É porque ele precisa conduzir aquelas ovelhas até as águas tranquilas. Ovelha não bebe água em água agitada. Ele conduz a ovelha pelo caminho. E lá quando chega em águas tranquilas, vê que ele fala assim, você me faz repousar em lindos pastos verdejantes. Ou seja, há um projeto de vida aqui, que é conduzir você em águas tranquilas
e trazer um repouso para a sua vida. Esse é um projeto. Primeiro, ele mostrou quem ele é e qual o papel dele na sua vida. Segundo, qual é o projeto que ele tem com você. O problema na nossa caminhada como ovelha é que muitas vezes a gente não quer ter projeto com Deus. A gente quer ter os nossos projetos, que na maioria das vezes não é muito interessante para Deus, e a gente deixa Deus de fora do negócio. Mas sabe esse momento de tribulação, as dores que você sente, os momentos que você tem suas DR com Deus, os momentos que você tem os altos e baixos, as suas ansiedades, as suas frustrações? Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. O projeto do Senhor para a sua vida é te levar em pastos verdejantes e te levar até as águas tranquilas. E Ele, como pastor, consegue fazer isso. O problema é se a gente vai permanecer até o fim desse projeto aqui, do Salmo 23, até o final. Porque o final qual era? Terminar onde? Na casa do? Olha que extraordinário. Tem alguém que mostra quem ele é, qual é o papel dele. Depois ele mostra qual é o projeto com uma ovelha. E ele nos convida todos os dias a ser ovelha do Senhor. Ele nos convida a sermos ovelha de Deus. No versículo 3, vem o que a gente não gosta, que é as orientações. Vem as direções. Umas são direções cotidianas, que todo mundo sabe o que tem que fazer e sabe como tem que agir. E outras são orientações para certos momentos da nossa vida. Durante a nossa caminhada, quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, quando o caminho está legal, é o lugar que a gente vai repondo as nossas energias. Sabe os dias da sua vida que nada de diferente acontece? Você acordou, fez as suas coisas, passou um dia bacana ali, normal, não teve problema, nem teve nada de extraordinário, e você passou um dia. Esse é o dia que Ele te dá para você recarregar suas energias. É o dia que Ele te dá para você fortalecer a sua alma. Porque aqui no 3, Ele vai dar as direções. E olha o que diz o verso 3. Restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. O Espírito está dando uma direção aqui, de um grito de socorro do salmista, dizendo o seguinte: olha, por favor, restaura o meu vigor. O que é vigor? É fortaleza, é desejo, é motivação, porque, cara, no meio do caminho a gente desmotiva. Tem um monte de coisa que vai acontecendo, são relacionamentos que a gente se envolve, que são tóxicos, arrebenta com a nossa vida, a gente desanima. São coisas que a gente coloca a mão para fazer e não vai dar certo. Quantas pessoas já não vieram perguntar para mim: pastor, eu estou precisando tomar uma decisão, será que é de Deus ou não é? Eu vou orar 10 dias, vou fazer uma campanha, eu vou fazer, como que eu sei para saber a voz de Deus ou não a voz de Deus? E um dia eu escutei algo que marcou a minha vida. Primeira coisa antes de você fazer, é você analisar se aquilo que você vai projetar, que você vai desenvolver, não vai atrapalhar nem ferir pessoas. A segunda coisa, além de não atrapalhar nem ferir pessoas, é se o que você vai fazer vai beneficiar, não só a sua vida, mas como vai beneficiar outras pessoas também. O que você desenvolve, só é bom para você, ou transborda para ir na vida do outro? Olhando todo esse cenário, Deus te deu discernimento, Deus te deu inteligência. Dentro desse discernimento e inteligência, você olha aquilo e pensa: o Senhor faria isso? O Senhor andaria nesse caminho? Depois de tudo isso pensado, qual é o próximo passo? É colocar o projeto em prática. Deu certo, era de quem? Deu certo, era de quem? Não deu, segue para a próxima. Experiência de vida. Não vai ser perdido, porque tudo aquilo que a gente falha, que a gente comete, não é para te tornar um derrotado, é para te tornar alguém mais forte, que vai ser alguém melhor amanhã. Os seus erros vão te ensinar quem você vai ser amanhã, para você não cometê-los mais, e você vai ter bagagem para poder falar para alguém. Eu e a Vanessa, nós temos bagagem para poder falar de casamento, porque nós já tivemos um casamento destruído, desgraçado, tudo que não presta, vocês viram no podcast, e olha o que Deus fez. Aí a pessoa vem: eu não consigo perdoar. Eu sei que é possível perdoar, mas para isso você tem que ser ovelha. E pedir o quê? O que está dizendo aqui, restaura o meu vigor. Porque o vigor, gente, não é só força no seu corpo. O vigor é você estar firme. O vigor é você estar forte para suportar o dia mal, para dizer não para você mesmo. Quem é o seu maior inimigo? É você mesmo. É você mesmo que se sabota todos os dias quando você precisa. Numa academia não vai, que nem eu.
Eu fui, mas eu vou voltar, em nome de Jesus. Mas veja, você é o seu maior inimigo. E a gente é o maior sabotador que existe da gente mesmo. O seu cérebro é programado para ficar na zona de conforto. É gostoso ficar sem fazer nada. Ficar fazendo nada, é bom. Tipo, muito bom. Bom demais até. E aí chega um tempo que você fala, não, eu estou nessa fase que eu não quero mais ficar lá na cama o tempo todo. Só um pouquinho, algumas horas, mas não todas as horas. Mas eu já trabalhei demais, né? Eu tenho, gente, 4 meses de carteira assinada já. Eu dei entrada, eles recusaram. Acredita? Eu falei assim, olha a minha idade. Já está na hora de encostar. Não quiseram, eu aposentei por conta própria. Veja, ele vai dar as direções. O vigor é em todas as áreas, para você vencer você mesmo. E ele continua dizendo, guia-me pela vereda da justiça. Qual é a vereda? O que é a vereda da justiça? É o caminho certo. Guia-me pelo caminho certo. Por amor ao teu? Ele fala, não é por mim mesmo, nem para as minhas necessidades, nem para mim ser o cara. É por amor ao teu nome, porque se for por mim, eu não vou no caminho certo, eu vou no caminho errado. Eu vou no caminho torto. E eu não quero, eu preciso ir pelo caminho certo. O caminho certo, gente, não é fácil. A porta é estreita. Porta estreita. Quando o pastor reúne as suas ovelhas e começa a levar ela para conduzir lá nas águas tranquilas, tem momentos que eles têm que passar por trios, cheios de pedras, que vai passar por montanhas, por vales, eles andam quilômetros para chegar até as águas tranquilas. Ele não pode levar as ovelhas no primeiro riacho que tiver turbulento. O pastor sabe onde há as águas tranquilas e ele está conduzindo as ovelhas até lá. A sua vida é essa caminhada até as águas tranquilas. A sua vida é dizer, o Senhor é o meu pastor que nunca me falta. E eu preciso que o Senhor me dê vigor, força para vencer a mim mesmo, as minhas limitações, as minhas dificuldades internas, as minhas lutas. Eu preciso disso, Senhor, porque eu quero andar no caminho certo. E quando você está lá no caminho certo, sabe o que acontece? Tem vezes que tem pedras, tem buraco, tem coisas que acontecem, e você para, você cai. Só que a palavra promete algo aqui, ó, na sequência. Que ele tem uma vara e um cajado que consola. Sabe o que é esse consolo? O cajado do pastor tem uma argola, que ele põe no pescoço da gente assim, e traz a gente de volta quando a gente está se perdendo. E ele fala que a gente faz isso por amor ao nome dele, e é só por isso que a gente segue, é por amor a ele, porque se não fosse por amor a ele, a gente não seguiria. Todas as vezes que você pensar em desviar do caminho, que você pensar em desistir, lembra no nome dele naquela cruz, quando ele estava naquela cruz, dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os, ele falava o teu nome lá. Se Jesus pudesse falar o teu nome, ele ia começar a falar o teu nome. Valentim, Chico. Imagina na cruz, sangrando, prestes a entregar o Espírito dele, pelos nossos pecados, ele falava o nome de cada um. Você nem tinha nascido, ele já estava falando o teu nome. Ele já estava falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eles não sabem o que fazem. É pelo nome dele, pelo poder do nome dele, nada mais. Porque é o nome dele que faz a gente seguir, gente. É por amor a esse nome, o nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está vivo, Ele reina, Ele vive dentro de nós, Ele quer fazer morada na gente, casa, nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Ele quer morar em você, transformar você, tirar tudo de você que não faz parte, que não agrada, e esse processo que remexe, dói. Esse processo dói, e a gente, quando começa a doer, a gente para, porque a gente não quer sair da zona de conforto, a gente só pensa nos pastos verdes, nas águas tranquilas, mas tem o caminho, e o caminho é esse, é estreito, é servir. Aquele que não serve, não serve. Quando Jesus colocou aquela toalha na cintura, é porque ele sabia que a gente era folgado mesmo, a gente não ia querer servir, e ele falou, não, se você não deixar eu lavar seu pé, Pedro, você não terá parte comigo. O Pedro já é igual eu, falei, então já dá um banho logo, Senhor, já lava tudo de uma vez. Olha o que ele diz no 4, mesmo, olha isso aqui, gente, por amor a ele, pelo nome dele, olha que coisa poderosa. Tem muita gente aqui, quem ama Jesus, levanta a mão em nome de Jesus, levanta. Todo mundo, não tem ninguém aqui que não ama Jesus. Tem muita gente que ama Jesus, mas não teme a Deus.
E a palavra diz, lá em Provérbios, que o temor é o princípio da sabedoria, do relacionamento com Deus, de vida com Deus. Um monte de gente, eu amo Jesus, mas não tem temor. É por isso que as pessoas vão onde não prestam, fazem o que não prestam, ouvem o que não prestam, atitudes de quem não presta, porque elas não têm temor. Eu amo Jesus porque ela entende. Jesus me ama, está tudo certo. Não é esse o propósito. Ele não morreu na cruz para você escrachar com o nome dele, para você acabar com o nome dele. Você tem que ter temor. Sabe o que é temor? É profundo respeito. Não é medo de Deus. Eu vou amar Deus porque senão ele vai me mandar para o inferno. Não. Cara, Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é você com as suas próprias pernas. E o inferno, sabe o que é? A ausência de Deus na sua vida. Que você não sabe o que é isso, porque a chuva cai na casa do ímpio e na casa do homem de Deus. O sol nasce todo dia, para quem crê e para quem não crê. A água que mata a sede está lá disponível para quem crê e para quem não crê. E você tem a diferença de pegar um copo d'água. Obrigado, Senhor Jesus. Que coisa incrível que o Senhor criou. A graça que transforma, que transborda em mim. Olha isso, você amar a Deus, mas não temer a Deus é terrível. E tem muita gente que vive desse jeito. Muita gente que vive assim. E Ele não quer, você precisa temer ao Senhor, amar a Deus e temer ao Senhor, para ser profundo o teu relacionamento com Ele. 4. Qual tem que ser a sua postura na viagem? Ele vai ensinar. Olha só, no 3 ele deu a direção do caminho, no 3 ele deu as orientações, e no 4 ele vai te mostrar qual é a postura na viagem. Ele vai dizer o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ou quando andar pelo vale da sombra da morte, não temerei ao mal algum, pois tu estás comigo. Amém? Tu estás comigo. Mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte. Cara, a gente está... Quantas vidas você tem? Quantas? Só tem essa. Não adianta. A outra é eterna, é glorificada, é sem choro, sem sofrimento. É herança que Deus nos deu. Mas enquanto você está aqui, já parou para pensar que tem gente que não nasceu, não existiu? Gente que morreu, infelizmente, cedo, não teve como aproveitar a trajetória. Mas é difícil. Sim, é difícil. Jesus nunca negou isso. O que ele falou? Já nos basta o dia? No mundo tereis? Ele já cantou a bola, gente. Não tem, é para todo mundo. Só que você tem a diferença, um diferencial, a possibilidade de passar pelo dia mal, pelo problema, com Ele, tendo a convicção, porque olha o que está escrito aqui: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não temerei, ele não está falando para você não ter medo do problema, da situação, é para você confiar que independente, Ele está com você. Olha, que incrível isso. Aí na sequência, ele vai dizer o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam, me orientam, me conduzem. Sabe o que significa vara e cajado na Bíblia? Instrumento de correção, vara. E o cajado é instrumento de orientação. E nós temos um problema com orientação e com direção. Porque quando confronta a nossa vontade, aquilo que a gente projetou, a gente não quer esse cajado. A gente só quer não ter medo, quer ter certeza que está com Jesus, mas não quer que essa vara e esse cajado nos consolem. Quando a criança faz arte, e nós tem um pai que é um pouquinho mais ponta firme no negócio, que a criança passa dos limites, o que faz? Chineladinha de leve, né? Uns era varinha, antigamente era mais, hoje em dia está bem menos isso. Mas tem hora que você tem que ser firme com seu filho? Ele gosta quando você é assim? Teve alguém aqui que teve pai e mãe que chegava a rir pra... Depois passava o cornica, né, Jefferson? Isso, né? Quem não apanhou, glória a Deus pela sua vida que você não apanhou. Mas eu apanhava diariamente do meu pai. Mas apanhava muito, gente, muito, até fora do normal. Ele me batia fora do normal, mas eu era terrível.
Muito terrível. E na rua que eu morava lá em São Bernardo, tipo assim, era uma rua sem saída, e nós éramos aquela galerinha unida, sabe, que todo dia tava junto. Era muito bom. Eu vivia, acho que assim, a infância mais top do universo. Soltava pipa, jogava bola, fubeca, tudo é peão, tudo. Vivia na rua, voltava com os pés tudo encardido, parecendo aqueles moleques de rua. Era desse jeito, sabe? Era um negócio desse nível. E às vezes eu fazia bagunça demais. Às vezes minha mãe me chamava e eu não queria vir. Era 7 horas, estava serenando, porque em São Bernardo é terra da garoa, batateiro. E eu estava na rua e minha mãe, Vinícius, ou nada. Quando eu escutava o assovio, eu estava longe. Mas parecia, a chinela batia nas costas aqui, assim, ó. Desesperado, falando, Deus, pelo amor. Naquela época eu já conhecia Deus. O medo de chegar. E quando eu aprontava, meu pai fazia pressão psicológica em mim. Ele falava, vai para o quarto, arranca a roupa e pega a vara embaixo da... Não, pai, pelo amor de Deus, Jesus, Deus Santos, e não pegado. E fala, e ajoelhado, pelo amor de Deus. E ele entra, e ele era sangue nos olhos. E ele me catava a vara de marmelo, chegava a rir para mim. Eu estou vivo, glória a Deus. Apanhava muito. Mas hoje, assim, a gente faz uma análise, não é uma via de regra, mas lá na rua onde eu morava, de 30 amigos meus, 22 virou traficante, virou tudo que não prestava. Eu não matava a aula porque eu morria de medo do meu pai. Eu tinha a sensação que quando eu pulasse o muro ele ia encostar com o carro. Porque ele trabalhava na rua de vendedor. E eu falava, mano, do jeito que eu sou cagado, eu vou pular, ele vai descer a rua e vai me pegar. Ele usava aqueles óculos do Charles Bronson, assim, sabe, os Ray-Ban? Quando ele erguia assim, ó, me lembro até hoje, meu primo imita, ele pega o óculos, ergue assim, fala com meu pai, Jars Ice Stace, bate até no Chuck Norris. Fio, nossa, e quando ele falava isso, tinha vezes que a gente ia nos lugares e eu fazia arte, eu já voltava, eu não sabia quando eu fazia arte ou não tinha esse discernimento, porque eu era fora do normal, então tudo que eu fazia para mim, e aí eu voltava no carro assim, será que eu vou apanhar, será que não vou? Aí eu entrava em casa, ficava só prestando atenção para ver se ele mandava eu ir para o quarto. Uma vez ele comprou um aparelho de som e eu não sei o que eu fiz com o carrinho, eu risquei a caixa, uma caixa de som, um risquinho desse tamanho branco. No cantinho ele nunca viu, mas aquilo me consumia. Quando ele ia passar lá, minha barriga já dava diarreia, eu ficava com medo, ele falava, ele vai ver isso, ele já vai me pegar. E era um negócio terrível, eu morria de medo disso. Então, ele chegava em mim, meu pai um dia chegou em mim e falou assim, vou te falar um negócio. Eu falei, meu Deus, você quer conhecer droga? Eu falei, não. Não, mãe, eu nunca mexi com isso não. Se você quiser, você me fala que eu vou trazer para você ver como é que é. Depois nós joga e dá descarga. Mas não pega na rua, porque se eu ficar sabendo, não, fica tranquilo, eu não quero saber disso aí não. Eu tinha um medo da vara, porque a vara cantava. Com outros não funcionava desse jeito. Meus tios e meus primos não eram desse jeito. Mas apesar que minha tia Sueli tinha a cintinha vermelha lá que cantava também, meus primos, mas tipo assim, eu tive esse medo. No caso aqui, não é que você tem que ter medo de Deus, mas esse temor que ele fala, e essa vara e esse cajado é justamente para te corrigir nos momentos que você estiver fazendo errado. Sabe o que é mais difícil? Que geralmente a gente está errado nas horas que a gente acha que está mais certo. Aí você olha e fala, caramba, eu estou sendo autossuficiente, porque eu estava batendo o pé nisso aqui, ó. Sabe? Deixa eu ver. Aqui, ó, já está dando, né? Olha, falta só um aqui para me finalizar. Verso 5. Já acontece algo incrível, que aí já parte para a casa do Senhor e mesa do Senhor, que é relacionamento com Deus. No verso 5 ele diz o seguinte, preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. O que ele estava falando? Que não é que ele vai fazer uma mesa cheia de comida e ficar postando no Facebook para você mostrar para as pessoas que você fazendo chacrinha para as pessoas que você odeia. Primeiro, você nem pode ter esse tipo de pessoa na sua vida, né? Os nossos inimigos é as hostes espirituais da maldade, é o capiroto. Qual que ele está falando para mim? Que quando você vive uma vida de ovelha, quando você anda no caminho, quando você tem temor, quando você tem vigor, você simplesmente está sentando na mesa do Pai. E o diabo odeia que você senta na mesa do seu pai. Porque muitos de nós somos filhos, mas não sentamos na mesa com o pai. A gente não consegue desenvolver relacionamento com Deus. Está vivendo, está andando e não desenvolve relacionamento com Deus. Não se coloca na posição de filho que senta na mesa. E ele está dizendo aqui, ó, prepara para mim.
Na sequência, que é relacionamento, ele diz: unge a minha cabeça. Sabe o que é ungir a cabeça, gente? Quando as ovelhas se machucavam, o pastor ia olhando, quando ele parava, as viagens eram longas até chegar no lugar. E quando ele chegava, depois de horas de caminhada, as ovelhas bebiam água. E lembra que ele está falando aqui, me faz deitar em lindos pastos verdejantes? Quando as ovelhas deitavam, o pastor ia de ovelha em ovelha olhando para ver se elas não estavam machucadas. E quando ele encontrava o machucado, ele ungia com óleo para não juntar bicho. Deus quer tratar algumas coisas em você. Deus quer tratar algumas coisas em você, e para isso Ele vai precisar passar óleo em você. E o óleo muitas vezes arde no lugar que está machucado, é desconfortável, mas Ele está falando isso, ó, unge a minha cabeça. Ele olhava isso. Olha só, temos um Deus que trata as nossas feridas, Ele quer tratar isso com você. Talvez eu estou falando para você agora e você sabe qual é a ferida que Ele quer tratar no seu coração. Talvez você saiba, e talvez se você não saiba, ore ao Senhor, pedindo para Ele: Senhor, trata as minhas feridas, por favor. Eu quero ser uma ovelha curada, saudável, sadia. Eu quero isso, Senhor. Davi foi ungido rei cedo, gente. Foram mais de 20 anos até ele se tornar rei. Um processo terrível de caminhada sobre o vale. Sabe qual foi a maior vitória de Davi? Quando ele matou Golias? Não. Porque matar Golias, matar gigante, é o processo na vida de qualquer cristão. Porque ele está com você e é Ele que vai te dar as ferramentas certas. A maior vitória na vida de Davi foi não ter matado Saul. Porque ele teve todas as oportunidades de matar Saul. Mas ele sabia que não se toca, que não se interrompe processos de Deus, coisas do Senhor. E tem muitos de nós que a gente tem esse negócio de enterrar chamado, de enterrar projeto, de enterrar coisas na nossa vida que vão fazer a gente viver coisas profundas com Deus. A gente enterra. Tem gente aqui que está enterrando projetos que Deus tem na sua vida. Vocês viram o que aconteceu aqui com os jovens? Eu nem sabia disso. Ninguém direcionou, elas se posicionaram, todas essas jovens que estavam aqui fazendo esse teatro hoje, por conta própria, para ministrar seu coração. Elas estavam fazendo teatro, eu estava chorando ali, ó, porque falando no profundo da minha alma. Gente, para de enterrar sonho, sabe? O que é enterrar sonho, pastor? É você nem querer sonho. Tem gente que nem sonha mais, vive por viver. Quantas vidas você tem? Uma, cara. Aproveita a sua vida no Senhor, no melhor. Como ovelha, você vai ver como ovelha, tudo vai ficar mais fácil, porque Ele prometeu, Ele está com você, sabe? Tem gente enterrando sonhos e dando desculpas. Tem muitas desculpas que a gente está dando, cara, e está numa época que a gente não pode mais dar desculpa, está cansativo isso, chega de desculpa. Lembra que eu peguei no último culto? Sobre o banquete de casamento, que o rei manda chamar, prepara o casamento, prepara a festa, melhor comida. Quando os servos vão lá chamar as pessoas para vir para a festa, o que eles fizeram? Deram o quê? Desculpa, um a um. Você quer estar nesse meio que dá desculpa? Ou você quer falar: Senhor, eis-me aqui, Pai, ovelha do Senhor. Você tem um pastor que nunca te falta. Um pastor que se dedica a andar lá na frente do caminho para te proteger. Um pastor que prepara o caminho, mesmo cheio de pedras, o caminho é preparado por Ele. Pelo caminho que você andar com Jesus, o caminho que você andar no Evangelho, a sua vida vai ter transformação. Hoje nós vimos aqui a escolha desse casal maravilhoso, que estão vivendo o primeiro amor intensamente. Quantos anos levou para que isso acontecesse? Quantos dias de sofrimento sem a presença de Deus, sem convidar o Senhor para chorar com você. Agora, vocês vão passar por problemas às vezes, mas agora vocês têm aquele que consola, porque Ele prometeu o Espírito Santo Consolador, que está disponível até a consumação dos séculos. O Senhor é o meu pastor, pastor que não me falta, mesmo nas suas crises existenciais. Sabe quando você tem suas crises, que você não quer ser nem cristão mais, não quer saber de mais nada, vou abandonar tudo, não quero fazer nada, não vou dar mais nada, não vou fazer mais ninguém? Nessas crises existenciais, Ele é o pastor que não te falta. Ele é o pastor que suporta você, muitas vezes, murmurar
Quantas tretas eu já tive com Deus? Quantas tretas, tipo como se ele, né, tipo ele olhava para mim e falava, filho, quem é você sem eu? O você sem eu era aquele cara do passado lá, prostituto. Aquela tuia que não prestava. Agora não presta muita coisa, mas melhorou um pouquinho, porque agora eu estou com você. E a minha vara e o meu cajado tem te conduzido e te consolado. E ele chega a ripa, filho. Não tem dó não, é um pastor que conduz mesmo as ovelhas. Você só tem essa vida para ser ovelha do Senhor, não vai ter outra escolha, cara. Sabe, e a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. A gente não sabe se vai chamar a gente amanhã, gente. Olha quantas percas nós tivemos aí durante esse processo, não só de pandemia. Quanta gente a gente chora até hoje de saudade. A gente não pode viver como se a gente fosse durar uma eternidade. Glória a Deus que Ele te abençoe com longos e belos anos de vida. Mas você precisa querer estar no Senhor, porque como as virgens prudentes, você tem que estar com azeite na lamparina, filha, a hora que Ele chegar. Porque Maranata, a hora vem. Se chamar teu número, ou se a trombeta tocar, se você não tiver com a sua vasilha cheia de óleo, você não vai, cara, para o melhor de tudo. E Ele não está te prometendo sofrimento, não. O maior sofrimento de qualquer pessoa que não for viver com Deus é nunca mais existir e não sentir a presença de Deus. Sabe como é o inferno hoje? Se você morrer hoje e for para o Hades, lugar de tormenta, não tem fogo pegando e diabo com espeto lá. Lá é a ausência total de Deus. A ausência total de Deus é a coisa mais desesperadora. É a sede que nunca cessa, é a ansiedade que nunca passa, é um desespero que é psicológico. A gente vê isso na parábola do rico e do Lázaro. Ele gritando, pai Abraão, molha seu dedo aí e põe na minha boca. A alma precisa de água? É só a carne que precisa de água, mas ele sentia sede. Por favor, volta lá e fala para os meus parentes, volta lá. Ele falou, não adianta, nem que o morto ressuscitar. Os profetas falaram e eles não acreditaram. Você vai querer ouvir esse tipo de coisa? Teve profeta anunciando coisas para você, teve gente cuidando da sua vida, teve gente te pastoreando, teve gente cuidando da sua existência e você não quis. Você não ouviu a minha voz, através daquele Zé Ruela, daquele pastor louco lá. É assim que Deus faz. Vai usar você para cuidar de gente. Vai usar você para ser instrumento dele. E finalizando, verso 6, é a promessa. A promessa. Olha o que ele promete: bondade e fidelidade vai te acompanhar. Bondade e fidelidade. Quando o cara chegou para aquele jovem rico, chegou para Jesus e falou, bom mestre, ele falou, por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, que é Deus que está no céu. O próprio Cristo falando, cara, eu não sou bom ainda, porque eu não concluí. Para um judeu, ele só é considerado um homem bom quando ele começa e termina algo. Jesus tinha começado, mas não tinha terminado o plano perfeito dele ainda. E era um plano perfeito para nós, porque para ele era de sofrimento. E ele entendia isso. O que me falta? Cumpra todos os mandamentos, não roubarás, não atrás, eu cumpro tudo. Então vende tudo que você tem e doa aos pobres. Eu sei, amor, já vou acabar. Finalizando a mensagem, vixe, cheira até meu foco. Olha só. O cara olha e fala que cumpria todos os mandamentos. O foco nem era aquilo. O foco era o que estava no coração dele, que era o dinheiro. Então não era o problema de não cumprir as coisas. Jesus não está preocupado se você cumpre as coisas, não. Jesus está preocupado com o que está no teu coração. Quem é dono do teu coração? É Ele que é o Senhor do teu coração? Ou são as coisas desse mundo que a traça e a ferrugem consomem? E Ele diz, hoje, depois da cruz, podemos dizer, somos igreja do Senhor, o tempo todo sendo morada do Senhor. Davi profetizava algo que ele entendia fisicamente, porque ele olhava e falava, eu vou lá no templo, eu vou lá adorar o Senhor com o meu coração. Mas hoje ele deu livre acesso, ele rasgou o véu e falou, olha, agora vocês podem ser a casa do Senhor, estar no Senhor, o tempo todo do Senhor, exalar o bom perfume do Senhor, tudo do Senhor está disponível para mim e para você.
E eu viverei todos os dias da minha vida. Ele está falando, enquanto eu viver, eu voltarei. E nós podemos dizer, olha, Senhor, enquanto nós vivermos, nós estaremos no Senhor. O pessoal do louvor pode vir. Enquanto nós vivermos, nós estaremos no Senhor. Todos os dias da minha vida. Não queira viver um dia sequer da sua vida sem a presença de Deus, sem a gloriosa transformação de Deus, sem a palavra de Deus, sem relacionamento com Deus. Não queira isso. É a coisa mais horrível de um cristão, ser morno. É o mais ou menos, não seja mais ou menos. Seja como Davi, depois de todo um caminho, de todo um projeto, de toda uma direção. Eu quero terminar os meus dias na casa do Senhor, sendo essência da ternura de Deus. Você pode ser essência da ternura de Deus, cara. Você pode ser um bom perfume de Cristo. Você pode servir, cara, com a sua maior simplicidade e transformar vidas, sendo servo de Deus. Eu quero convidar você hoje a começar por aqui, pela sua própria comunidade. Você sabe como está o coração de cada um aqui? Você tem se relacionado? Você tem mandado um bom dia? Você tem perguntado para as pessoas? Você tem criado laços com pessoas? Você não precisa ir lá na rua correr o mendigo. Claro que precisa também. Não estamos falando disso porque é um caminho mais próximo do que ajudar, que é o que está lá arrebentado. Mas você pode ser no mão do Senhor na vida do teu próximo aqui, Tem gente aqui dentro, que precisa do teu abraço. Sabe o que elas precisam? Sentir a tua lã esquentando ela nos momentos mais difíceis. Você pode ser ovelha do Senhor só para aquecer. Que lindo que está sendo os dias. Que maravilhoso ver vocês desse jeito. Meu coração ferve. O Senhor é o nosso pastor. E Ele nunca nos falta. E de nada teremos falta, porque Ele é o nosso pastor. Porque Ele está conosco, está comigo, está com você. E a vara e o cajado nos consolam, nos conduzem. Obrigado, Senhor, por nos ter conduzido até hoje, por este caminho, para este pasto, para essa promessa, de sermos ovelhas, de nos darmos dignidade de sermos ovelhas e não bodes. Eu não quero, Pai, ser bode. Quero ser bode, eu não quero ser religioso, eu não quero, Senhor, eu não quero nada disso, eu só quero a Tua presença, Pai, a Tua presença poderosa, transformadora na minha vida, para que eu seja cada dia mais parecido contigo, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Transforma a nossa mente, renova a nossa mente na Tua mente, Pai, é o que nós desejamos, nós queremos, Senhor, isso, precisamos disso, desse amor, desse acolhimento. Não deixe de ser o nosso pastor nunca, nem nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente te nega, nos momentos que a gente não quer nada. Não deixa, Senhor, não deixa. A gente precisa de você, nós precisamos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levante sua mão. Pai, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Por cada vida, Senhor, cada alma. Eu sei que existiam pessoas aqui hoje que precisavam ouvir, que são chamadas pelo nome. Filho, filha, eu te chamo pelo nome. Trata as feridas, unge a nossa cabeça com óleo. Transborda o nosso cálice, Senhor. Transborda o nosso cálice, guia pela vereda da justiça, pela vereda do caminho correto. Nós precisamos desse caminho correto, Senhor. Muda em nós tudo aquilo que não presta, tira de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje e todo sempre. Hoje e todo sempre. Hoje e todo sempre. Aleluia. É o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Sim, Jesus. Recaio de novo em tua mãos. Eu recaio em ti, Senhor. Recaio em tua graça. Em teus braços de amor. Recaio de novo em tuas mãos. Pois em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.